Boa noite. Boa noite, tudo bem? Então o tema hoje da nossa live é o papel do controller jurídico, né, nas decisões estratégicas do escritório. Então a gente vai conversar sobre essa importância desse profissional hoje nas estruturas de escritórios, de departamentos jurídicos. A gente vai conversar sobre quem é, né, esse controller, quais são as habilidades que ele precisa ter, qual é efetivamente o papel dele, de que forma ele precisa agir para de fato estar, né, nessa posição de auxiliar os sócios, o conselho de sócios, nas tomadas de decisão estratégica. Tá? Então esse é o nosso tema, que a gente vai conversar bastante a respeito, né? Nossas lives têm aí a duração de 40 a 45 minutos. Fiquem à vontade para conversar, para colocar as perguntas aqui nos comentários. Na medida do possível eu vou respondendo aqui a todos, né? E vai ser um grande bate-papo, que eu acho que esse é o objetivo dessa live, a gente construir aqui conhecimento, né? Conhecer mais vocês também, saber um pouco das perspectivas que vocês têm, né, do que vocês conhecem também. Então é uma troca, né? Essas lives elas servem também para a gente trocar e aprender com todo mundo que está aqui. Muito bacana, é um fórum muito bacana, muito interessante, bem legal. E é isso, vamos conversar sobre, né, o papel aí do controller na tomada de decisão estratégica, né, das organizações jurídicas, seja departamento, seja escritório. Tá? Então vamos lá, né, começar a falar sobre esse papel aí importante. Né? Quem é esse controller jurídico? Né? A gente tem que começar a falar pelo principal aí personagem disso tudo, que é o controller jurídico. Quem é o controller? O controller, ele é um profissional hoje que precisa ter habilidades específicas, ele tem que ser um profissional multidisciplinar, né? Além do conhecimento técnico jurídico que é necessário, ou seja, né, que ele seja bacharel em direito, que ele tenha feito o curso de direito, que ele conheça do cenário jurídico, ele precisa também conhecer outras técnicas, outras metodologias, ele precisa conhecer de tecnologia também, ele tem que ter conhecimento de conceitos de administração. Então ele tem que ser um profissional multidisciplinar, né? Caso contrário, ele fica um profissional restrito a apenas questões de execução, ele vira apenas um controller operacional. E a partir do momento que ele é um controller operacional, ele deixa de ter um papel fundamental na estrutura, né, para a tomada de decisão estratégica. Tá? Então ele tem que ser um profissional multidisciplinar, que tenha vários conhecimentos, como eu disse, de administração, de tecnologia. Ele tem que conhecer profundamente, né, o sistema de informação gerencial do escritório, que são os softwares de gestão. Ele precisa conhecer na totalidade, ele precisa ser um profundo conhecedor do software, porque o software é que vai fazer com que ele consiga angariar as informações necessárias para a tomada de decisão estratégica. E aí sim, né, com todas essas habilidades, com todo esse domínio, ele vai conseguir fazer com que todo o seu trabalho seja usado pela cúpula do escritório, né, pelo conselho de sócios, para tomadas de decisão. Tá? Então, a partir do momento que ele deixa de ser um controller meramente operacional, a gente não pode esquecer que a controladoria jurídica, ela não é simplesmente um setor aonde você vai só controlar prazo, lançar informações, né? Ou ler publicações, agendar prazos, simplesmente. Não é só um setor de puramente controle, né? O controle é uma das funções da controladoria, né? A alimentação de dados, o cuidado com os dados, as padronizações são aspectos ali que são trabalhados na controladoria. Mas um controller, para ele realmente ser aquele profissional que vai fazer com que o escritório tenha boas decisões, que ele consiga realmente fazer o papel dele, ele precisa não só ver a árvore, né? Ele precisa ver a floresta.
Então, além de todas essas habilidades e conhecimentos, ele tem que ter uma capacidade analítica dos dados e das informações que estão ali colocadas, né, através do sistema de gestão. Tá? Então, não basta apenas eu gerar um relatório, eu preciso saber interpretar esse relatório. Como é que eu interpreto todos esses dados que estão ali à minha disposição? Como é que eu enxergo tudo isso e trago para o Conselho de Sócios as informações que são realmente relevantes? Então, além de conhecer, de saber todas essas técnicas, o controle ele precisa ter essa visão sistêmica, principalmente do negócio. Qual é o nicho de atuação desse escritório? Né? Qual é o departamento jurídico de uma empresa, por exemplo, se eu sou um controller dentro, né, de uma empresa, qual é o meu cenário? Né? Enfim, o que eu vendo? Qual que é o objetivo dessa empresa? Então, eu preciso saber do negócio. É assim que a gente coloca a situação. Então, por exemplo, se eu tenho um escritório, eu tenho que saber qual é o meu nicho de atuação. O que os meus clientes querem receber. Então, ele tem que ser um profissional que esteja muito antenado com o que o mercado quer, com o que o mercado precisa. Eu preciso me diferenciar nesse mercado. O mercado jurídico, ele é muito competitivo. Nós temos muitos profissionais, nós temos muitos escritórios. Então, a partir do momento que eu consigo me diferenciar através de um profissional como um controller jurídico, o escritório que tem esse profissional bem capacitado, uma estrutura bem feita, bem montada, ele vai se diferenciar no mercado sem dúvida nenhuma, porque eu vou trazer para o meu cliente muito mais valor. Eu vou trazer para ele informações relevantes que sequer ele pensava que existiam. Então, a gente precisa estar muito atento com isso. Então, um escritório hoje que queira se diferenciar no mercado, ele precisa ter um controller jurídico bem capacitado. Por isso que a gente sempre fala em todas as nossas lives, em todas as os nossos canais de comunicação, da importância do controller jurídico. Né? Não é à toa que a Radar tem aí há anos, né, o curso do controller jurídico, um curso muito festejado, um curso muito bem feito, bem estruturado, que já está aí em várias edições, porque nós realmente acreditamos que esse profissional precisa estar bem capacitado e habilitado para os desafios do dia a dia dos escritórios e departamentos jurídicos. Sem isso, não há formas da organização, da estrutura do escritório poder tomar decisões. Os sócios estão lá envolvidos com a captação de clientes, estão envolvidos com o atendimento propriamente dito do cliente. Então, ele precisa ter esse profissional que vai fazer com que você tenha realmente as informações e um olhar diferenciado. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão toda do controller nessa tomada de decisão. Então, o que o controller precisa fazer? Então, primeiro de tudo, ele precisa dominar realmente o software de gestão que o escritório trabalha. Ele precisa dominar todas as funcionalidades, porque ele precisa fazer essa ferramenta trabalhar para ele. Então, não adianta nada eu ter um sistema muito bom, mas eu não alimento os dados corretamente, eu não oriento a equipe do escritório a alimentar esses dados, eu não crio fluxos de trabalho, eu simplesmente tenho lá uma ferramenta que eu mal alimento, no fim eu vou para as minhas planilhas, que eu já estou acostumada, continuo trabalhando ali no e-mail e não faço aquele sistema funcionar para mim. Então, a partir do momento que eu tenho um software bem alimentado e eu sei utilizar todas as funcionalidades desse software, eu consigo gerar relatórios precisos. Por quê? Porque o Conselho de Sócios, ele precisa tomar decisões, mas baseado em dados reais, né? Dados personalizados também de acordo com a área de atuação do escritório. Então, eu preciso ter dados confiáveis. A partir desse momento, quando eu começo a ter dados confiáveis, eu orientei, eu instruí totalmente a equipe a preencher, a alimentar o software de gestão adequadamente. Eu começo a gerar relatórios confiáveis com dados precisos que vão facilitar a tomada de decisão. Então, eu começo a gerar os relatórios e aí eu vou pensar em quais indicadores são importantes. Então, se eu perguntar quais são os indicadores importantes para um escritório de advocacia, o que vocês me diriam? Quais seriam os indicadores? 3 indicadores principais, 3 indicadores assim que seriam básicos para eu começar a extrair esses relatórios. Alguém quer arriscar? Aí nos comentários, colocar alguma informação? Bom, primeiro de tudo, eu preciso conhecer
a minha base ativa. Eu preciso saber qual é a minha base do escritório. Eu preciso saber a relação de processos hoje ativos que eu tenho no escritório. Então, eu preciso gerar relatórios com indicadores como base ativa, eu preciso conhecer, eu preciso saber do tipo de ação que o escritório atua, eu preciso ter uma noção exata de quais são esses tipos de ação, quais são os valores da causa envolvidos. A Larissa contribuiu conosco aqui, quantidade de ações ajuizadas e quantidade de tarefas realizadas. Excelente, Larissa, são bons indicadores também. Por quê? Porque eu preciso conhecer todo o meu trabalho, quer dizer, o meu arsenal, todo o meu arcabouço aí de processos, e eu preciso também saber as tarefas, a quantidade de tarefas feitas, realizadas pelo escritório, né? Até para eu poder apurar aí a rentabilidade do meu escritório. Será que eu não estou trabalhando demais para determinado cliente, que de repente a remuneração não é tão interessante assim? O Mozart contribuiu também conosco aqui, as matérias, a natureza das causas. Excelente. Então, são vários indicadores, vai depender muito da atuação do escritório, né? Então, se eu tenho um escritório que cuida de ações de direito do consumidor, eu preciso saber que ações são essas, quais são os objetos tratados ali, né? Quais são as ações que hoje têm tido um retorno maior. Então, assim, esse profissional que sabe extrair os relatórios, sabe definir os indicadores para aquele escritório, ele vai conseguir ser assertivo em direcionar o escritório para a tomada de decisão, ou seja, eu vou direcionar o escritório para quais tipos de ações, quais são as ações mais rentáveis. Então veja que o papel do controller, além de ter realmente o controle do escritório, controlar prazo, controlar as tarefas, enfim, do escritório, garantir que todas as publicações e intimações estejam dentro do software de gestão, que realmente todos os processos patrocinados pelo escritório estejam no software de gestão. Além disso, né, o controller ele consegue direcionar o conselho de sócios dizendo quais são as ações que hoje são mais rentáveis. Então ele tem um papel fundamental também nas questões financeiras do escritório. Ele consegue direcionar o escritório para aquilo que de fato seja o objetivo, né, daquela organização, tá? Então, ter essa assertividade na elaboração dos relatórios é uma das funções do controller jurídico e é o papel dele na tomada de decisão estratégica. Então, eu volto a repetir, né? Não adianta eu apenas dizer que eu sou um controller jurídico, eu sou um bom controller jurídico, se eu sou apenas aquele controller que faz um trabalho meramente operacional, tá? Eu não sou um controller, aí eu sou um assistente dentro da controladoria, né? Então, eu estou numa preparação para, de fato, eu ser um controller. Essa capacidade analítica, ela é importante. A visualização dos dados de jurimetria também. Mozart conversou conosco aqui falando ali do valor da causa e êxito nos processos. Sim, também são dados, são indicadores importantes. Então, além do controller jurídico, ele ter essa capacidade analítica, ele precisa, dentro disso, dentro desse raciocínio, ele precisa saber definir esses indicadores e mostrar isso para os sócios, né? Então, a partir de como que eu parto, tá, Elisa, mas como é que eu faço para indicar, para saber quais são os indicadores ideais para aquele escritório? Então, eu tenho os básicos, primeiro, né, que são os dados do negócio, ou seja, quais os processos eu tenho, que ações eu patrocino, os valores da causa envolvidos, pedidos. Aí, além disso, eu preciso olhar a floresta, né? E o que é olhar a floresta? Eu preciso olhar aquele negócio. Se eu tenho um escritório, por exemplo, trabalhista, né? Se eu estou num escritório que ele é eminentemente trabalhista, eu vou olhar de acordo com as tendências de decisões também para aquele nicho de atuação, né? Então, quando veio a reforma trabalhista, criou-se várias outras oportunidades, né? Num primeiro momento, nós tivemos a tirada de muitas oportunidades dos escritórios, mas também se criou um outro cenário, e aí também entra o papel do controller jurídico, ou seja, ele olhar esse cenário todo, olhar o cenário político, econômico em que o escritório se encontra, quais são as oportunidades e as tendências de mercado, as tendências das ações. Então, ele precisa ser realmente um profissional que esteja antenado com o mercado em todos os sentidos.
Então percebem que o controller ele não é apenas operacional, ele tem que ter essa visão realmente de gestão, uma visão estratégica, para que de fato vocês consigam extrair o melhor e poder direcionar essa tomada de decisão. Então a definição de indicadores, né, que hoje a gente chama de OKRs, né, a gente precisa definir muito bem e de acordo com esse nicho de atuação de cada escritório. Então hoje aqui na live a gente vai falar de coisas um pouco mais gerais, porque a gente tem aqui públicos de todas as ordens, né? Nós temos aqui controllers que estão aqui participando conosco, que têm interesse no assunto, nós temos sócios de escritório que também estão interessados nesse assunto e entender um pouco mais sobre o papel desse controller. Eu já recebi várias perguntas nesse sentido, né? Assim, mas tá, qual que é a diferença? Por que eu tenho que ter um controller aqui? Eu tenho aqui um estagiário que faz o trabalho para mim, ele controla os prazos, tem um outro aqui que agenda os prazos para os advogados, tem um outro aqui que faz os protocolos, mas é muito além disso, né? Então a gente realmente precisa ter essa visão sistêmica e um profissional que está voltado para isso, com os olhos para isso. Por isso que a gente reforça também que o controller jurídico, ele não é um executor, tá? Então ele é uma pessoa que tem que estar na coordenação, na supervisão de todo o trabalho. Por isso que a controladoria jurídica precisa ser organizada e estruturada. Claro, dependendo do tamanho do escritório, eu vou ter uma equipe menor de controladoria, conforme o tamanho, conforme a quantidade de processos, de tarefas envolvidas, eu vou ter uma controladoria maior, mais estruturada, mas sempre pensando que o controller ele não pode estar ali executando, ele tem que estar na supervisão. Então ele tem que ter sim uma equipe com ele, nem que seja um estagiário, né, dependendo do porte do escritório, se o escritório é pequeno, pelo menos um estagiário, alguém ali para auxiliar, né, no dia a dia, tá? Tá travado para alguém? Né, o Mozart pergunta ali se tá travado, alguém mais sentiu isso? Posso continuar? Acredito que sim, né? Acho que tá tudo ok, tá? Então é isso, né? O controller ele tem que ter como papel principal, né, no escopo dele de trabalho, a análise desses dados extraídos e principalmente traduzir, né, de forma fidedigna, tempestiva, clara, né, para que os sócios possam tomar essas decisões, tá? Então esse é um dos principais papéis aí do controller jurídico, né? Então olhando para tudo que a gente conversou até agora, então essa visão sistêmica, ela é importante. Eu não posso só simplesmente ter alguns conhecimentos muito básicos, eu preciso ter um olhar muito maior, muito amplo. Hoje nós temos vários cursos disponíveis no mercado, antigamente nós não tínhamos esses cursos tão em voga assim, né? Então se buscava informação de várias formas. Hoje nós temos pós-graduações voltadas para a gestão jurídica, que é importantíssimo se você quer ser um controller que se destaca no mercado, além de outras habilidades também, né? A habilidade de uma boa comunicação é importante, você tem que ter conhecimento do pacote Office, principalmente de Excel, você precisa conhecer profundamente o Excel, Excel ajuda demais nesses relatórios e nessas análises, na construção dos gráficos para você poder interpretar os dados. Nada melhor do que um bom gráfico para a gente poder ter uma visão bem ampla daquilo que a gente está conversando, né? Então, na minha carreira toda, quando eu fui sócia, né, gestora de escritórios, eu sempre tinha muito cuidado com isso na hora de elaborar esses relatórios gerenciais. Eu tinha pessoas que me ajudavam nessa elaboração e aí nós apresentávamos isso para os clientes. Isso fazia total diferença para os clientes quando eles viam o todo, quando eles viam a quantidade de processos, eles viam os resultados dos processos. E um outro ponto importantíssimo aqui para os sócios de escritório pensarem, né? O controller também, que ele tem esse papel, na questão da jurimetria, na questão de analisar as decisões que foram tomadas pelos juízes ao longo daquele mês e as tendências, né, das ações. Então tem um determinado ponto, que esse é um outro indicador importantíssimo, gerar um relatório de todas as publicações do escritório daquele determinado período, nos últimos 2, 3 meses, e perceber ali as tendências das decisões e a partir dali tomar as decisões corretas,
né? O escritório saber qual é a direção para qual ele vai caminhar, quais teses estão realmente surtindo efeito, quais teses não estão surtindo efeito. Por isso que o controller ele tem que ter sim conhecimento do cenário jurídico, ele tem que ter conhecimento técnico para poder avaliar, né? Ele não vai avaliar na profundidade, mas ele vai trazer os dados e ele vai trazer isso para a equipe técnica poder estudar aquilo com mais cuidado, né? E poder realmente indicar as direções necessárias, tá? Então, assim, além disso tudo, né, tem que estar atrelado também todos esses relatórios e esses dados ao planejamento do escritório. Tá? Então, realmente, além disso tudo, além, né, de todas essas questões que nós colocamos, o controller jurídico ele precisa ter conhecimento de muitas ferramentas de gestão, analisar as forças e as fraquezas do escritório, né? Verificar aonde é que o escritório está errando, onde é que o escritório, aonde tem a fraqueza maior, será que é na minha equipe? Será que a minha equipe não é boa? Será que a minha equipe não é bem capacitada? Será que eu não tenho muitos júniores? Eu preciso ter profissionais um pouco mais experientes na minha equipe para poder ganhar mais corpo e ter decisões melhores, né? Então, assim, às vezes é nessa questão, é nesse ponto que o escritório está falhando, né? Então, aí o controller tem condição de indicar, dizer assim, olha, se essa defesa aqui tivesse sido feita com um pouco mais de profundidade, nós teríamos conseguido melhores decisões. Então veja que talvez aqui a indicação para o escritório, para os sócios do escritório nós precisamos aprimorar a nossa equipe técnica, seja na contratação de profissionais mais sêniores, seja no treinamento desses profissionais. Então vejam que além disso tudo, o controller consegue dar esses mecanismos para o escritório realmente tomar as decisões mais corretas e mais assertivas, né? Tomar decisões com base apenas em especulação, em achismos, né? Isso faz com que o escritório possa perder muito, ter muitos prejuízos e pior, né? Ir para a direção errada, tá? Então o controller ele tem esse papel de indicar, né, para os comandantes do escritório para que lado, para que caminho, né, o escritório precisa ir, de que lado estão as nossas forças, de que lado estão as nossas fraquezas, aonde que a gente precisa aprimorar e isso, claro, contribuindo também com o planejamento estratégico do escritório. Além disso, o controller consegue, através também desses dados gerenciais, fazer com que o escritório, fazer o acompanhamento disso. O escritório resolve definir, por exemplo, como meta, né, que ele quer aumentar o número de ações numa determinada matéria, porque isso faz muito sentido, tem decisões importantes, há uma demanda forte no mercado para aquelas ações, então o escritório precisa caminhar por ali. E aí, além de indicar o caminho, o controller consegue, através do seu trabalho, também fazer o acompanhamento para verificar se de fato aquela direção tomada pelo escritório está sendo assertiva, se de fato aquilo se perfez na forma como tinha sido planejado anteriormente, tá? Então esse é um ponto importantíssimo também, não é só fazer a indicação, né? Não é só analisar os dados e trazer aquela informação, mas principalmente fazer o acompanhamento, tá? Então quando você vai definir os objetivos do escritório, quais são os caminhos que vocês vão percorrer, o controller precisa fazer também um trabalho, um plano de ação da controladoria para fazer o acompanhamento desse plano de ação, levantando os indicadores e apontando os erros e os acertos. Essas reuniões precisam ser mensais com os sócios de escritório, no mínimo, né? Então a gente sempre coloca que a controladoria e os sócios de escritório precisam se reunir no mínimo 2 vezes ao mês, a cada 15 dias. Né? A cada 15 dias para falar sobre os desafios, sobre as dificuldades, sobre os erros, sobre os acertos, e uma outra reunião para falar sobre os resultados, se debruçando sobre esses relatórios precisos e assertivos, com uma quantidade riquíssima de informação para que vocês possam tomar as melhores decisões e continuar no caminho que deve ser seguido, né? Todo o plano ele tem que ser também revisto e corrigido a rota, caso seja necessário. A gente tem que ter essa visão. Não é porque eu falei que a partir disso, desses dados que eu tenho aqui, eu vou para uma direção que ela não pode ser revista. Não, ela pode ser revista a todo momento.
A gente está falando aqui muito de gestão de projeto, né? O escritório, a organização do escritório, a gestão do escritório, nada mais é que um grande projeto que envolve muitas frentes e que envolve muitos setores, envolve muitas partes, né? São clientes envolvidos, a comunidade interna do escritório, todo mundo ali com seus anseios. Então eu preciso gerir esse grande projeto, né? Traçando objetivos claros e traçando principalmente um plano de ação para eu chegar lá. E para que eu possa chegar lá, eu preciso realmente trabalhar nesse formato, né? Levantando as informações e corrigindo a rota na medida em que, de repente, aquele plano inicial ele não aconteceu, ele não se perfez. Tá? Então esse também é um dos pontos importantes aí nesse papel do controller jurídico. Indicar também quando a rota precisa ser revista e ser recolocada, tá? E é isso, né? Então, assim, dentro disso tudo, né, o controller, ele tem que confirmar as informações, principalmente, né? E principalmente fazer com que a equipe contribua, né? Então, assim, muitas das vezes o controller também não pode ficar lá isolado no setor dele, levantando os dados apenas, sem conversar com a equipe técnica. Ele precisa dialogar, ele precisa fazer com que tanto a equipe técnica e os sócios, eles se alinhem, né? Então ele tem que fazer esse meio de campo, também indicar algumas soluções, indicar caminhos, tentar dirimir os conflitos e as dificuldades, fazer com que se traduza todo o trabalho do escritório da melhor forma possível, que tudo isso faça uma convergência única, né, na obtenção de todos os resultados. Se o escritório tem também um departamento financeiro, o controller jurídico também tem esse papel de levantar as informações juntamente com o financeiro para entender um pouco mais para que lado, para que caminhos, né, o escritório vai andar. Então, por exemplo, mas aí o sócio vai perguntar, mas aí o controller jurídico também vai ter acesso aos meus números? Mas eu não gostaria que tivesse acesso aos números, afinal de contas, os números do escritório são informações confidenciais. Sim, Daniel, engajamento é a palavra, engajar todos, né, em prol do objetivo comum, tá? Muito obrigada, Daniel, obrigada pela tua presença aí, sempre muito bom ter você aqui conosco. E é isso, né? Então, assim, eu preciso fazer com que tudo isso convirja no objetivo comum. Então, por exemplo, ali eu tenho como é que o controller vai fazer um papel junto ao financeiro. Uma das questões extremamente importantes que eu vejo todos os dias nas consultorias é a inexistência de contratos. Vejam só, a inexistência de contratos para todos os casos do escritório. Muitas das vezes o sócio fecha com a proposta com o cliente e acaba deixando para um segundo momento a elaboração do contrato e a assinatura desse contrato e acaba começando a trabalhar e daqui a pouco, quando você vê, não tem contrato. Não existe um contrato, existe uma proposta, por e-mail o escritório começou a trabalhar e esse é um ponto importantíssimo que a gente não pode deixar passar. E aí que a controladoria, ela pode entrar verificando a questão dos contratos, verifica com o financeiro, não precisa saber dados confidenciais específicos, mas saber se ao menos existem contratos para todos os processos que estão sendo cuidados pelo escritório, né? Não só os processos, mas também, enfim, a parte consultiva, né? Então, assim, o escritório foi contratado para elaborar contratos ou foi contratado por um parecer, por uma consulta, quer dizer, há contrato para isso, o escritório está sendo devidamente remunerado como deveria ser. Quer dizer, todos os trabalhos que estão sendo feitos aqui estão sendo remunerados. Então, esse é o ponto onde o controller consegue sim contribuir, né? Não precisa saber a fundo os dados, mas saber que existe todos os contratos, que para cada trabalho que está sendo executado pelo escritório há um contrato que está fazendo com que tudo aquilo funcione e realmente, né, está tendo a rentabilidade necessária, é o papel também do controller jurídico na tomada de decisão estratégica, né? Então, por exemplo, o controller levanta os dados e verifica que aquele cliente em específico, ele está com um contrato defasado, né? Ele está com um contrato que já está há muito tempo sem reajuste, um contrato muito antigo, o escritório continua fazendo os trabalhos com base naquele contrato antigo, mas a operação mudou, o cliente cresceu,
ele está demandando muito mais do escritório, então o controller consegue fazer esses apontamentos, também indicar para o sócio do escritório que aquele contrato precisa de uma revisão, precisa de um reajuste, né? Precisa ser feita uma renegociação naquele contrato. Tá? Então esse é um outro ponto também importante que a gente sinaliza para vocês como uma forma da controladoria, do controller, apoiar a decisão estratégica do escritório. Muitas das vezes, se ele entender que assim, se o cliente não quiser reajustar, então aí o escritório, né, os sócios vão poder tomar a decisão de continuar aquele contrato ou não, se ele achar que deve, se é interessante para o escritório. Tá? Então esse ponto financeiro, ele é extremamente importante para você avaliar a rentabilidade, ver os números, ver se de fato está fazendo sentido. Ou às vezes eu estou tendo que ter uma equipe muito grande para tratar de um contrato que não está sendo tão rentável assim. Então essas decisões estratégicas em relação aos números, à equipe, né? Verificar também se o outro ponto que apoia e muito a controladoria é a questão de verificar se a equipe está engajada, se a equipe está trabalhando como deveria, né? E mais ainda, né? Se a equipe realmente está se sentindo parte desse negócio e contribuindo para o resultado final. Então o controller ele consegue, através da avaliação do trabalho, apoiar inclusive na tomada de decisão da promoção dos advogados, né? Das avaliações do plano de carreira. Então são decisões importantes, decisões que o sócio pode tomar através dos números e dos dados que o controller gerar, né, para poder avaliar, dentro dos critérios que forem definidos pelo escritório, avaliar se determinados advogados estão realmente produzindo de acordo com aquilo que se espera para o escritório, né, se a contribuição daquele advogado realmente está sendo importante naquela direção para que o escritório consiga alcançar os objetivos e com isso também fazer a promoção daqueles advogados que de fato têm contribuído firmemente, tá? Andiara, olá Andiara, tudo bem Andiara? Sim, eu faço mentoria, tá? Meu nome é Elisa, tá? Eu sou Elisa Gehlen, eu sou consultora e mentora da Radar e eu faço mentoria também para advogados, para controllers jurídicos, né? A Samantha faz o curso, né? Ela dá o curso aí há muitos anos, capacitando os controllers jurídicos. E nós fazemos também, eu faço as mentorias para os controllers para que eles se desenvolvam nas outras habilidades que são necessárias para o controller realmente ter sucesso ali na organização, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais, manda ali um direct para nós e a gente explica para você como é que funciona essa mentoria, tá? A mentoria bem personalizada, de acordo com a necessidade aí do controller, né, na sua organização, tá? Joia, gente, o Mozart é um dos meus mentorados ali, muito, muito bom, muito excelente, ali a gente tem conseguido ótimos resultados com ele, tá? Então eu fico aqui à disposição para conversar com vocês depois, se quiserem, né, é só mandar um direct aqui para nós e a gente entra em contato e conversa e entende um pouquinho mais da tua necessidade nesse ponto, tá? E é isso, né, pessoal? A gente tá nesse papel importantíssimo aí do controller, entender um pouco mais dessa tomada de decisão. Eu me deparo muitas vezes com vários escritórios em que eles têm ali profissionais muito bons, que têm até o perfil, mas o que falta para ele, às vezes, é uma maturidade profissional e falta, às vezes, assim, aquele pontinho que precisa aprimorar. Né? Ele precisa aprimorar alguns pontos. Por quê? Porque ele é um bom advogado, ele tem uma boa formação técnica, ele até aprendeu a fazer alguns controles ali no escritório, mas como eu disse, não é só isso, eu preciso ter uma capacidade analítica de interpretação de dados, tá? A Jéssica ali está pedindo para a gente, ela disse, eu sou advogada e gostaria de ingressar na carreira de controller, qual dica você poderia me dar para começar? Bom, então a primeira coisa, Jéssica, que eu vou te passar como dica para você começar, você precisa realmente se capacitar como controller, tá? Entender como funciona uma controladoria jurídica, tá? A Radar tem vários cursos nesse sentido, cursos aí há anos, cursos excelentes, e uma das formas que você pode começar é fazendo um curso como esse.
né? Então são cursos que você pode ver, não vai ter na faculdade, não existe essa matéria, não existe nenhuma indicação disso. Nós temos na Radar hoje, por exemplo, o curso básico de controladoria, que ali você vai entender como é que uma controladoria precisa ser estruturada, como é que uma controladoria tem que funcionar, né? Então eu conheço muitos escritórios que têm controladorias, mas eles dizem assim, eu tenho aqui uma controladoria, só que quando você vai ver, ele é meramente só um setor que centraliza cadastro, publicação e controle de prazos, e a controladoria é mais do que isso. Então a primeira dica que eu passo para vocês é você conhecer exatamente o que é uma controladoria jurídica, tá? Então a Radar tem cursos, nós temos o livro da Samantha também, que é excelente, todo mundo deveria ter um livro de cabeceira, qualquer escritório tem que ter, qualquer sócio de escritório tem que ter para conhecer, entender como é que funciona uma controladoria, porque não é algo simples, singelo, não, é uma estrutura mesmo, é uma organização viva, imprescindível, estratégica mesmo num escritório. Então tem livros para que você possa começar a entender como funciona. Nós temos os cursos da Radar que também são excelentes nesse ponto. A gente tem o curso básico, a gente tem o curso avançado e a gente tem o curso completo de controladoria. Então, primeira coisa é você se capacitar. Conhecer Excel, tá? Fazer curso de Excel, importantíssimo também, porque você precisa ter essa visão, e também noções, conhecimento, principalmente de técnicas de gestão, conhecimentos de administração, para você começar a entender um pouco mais como funciona uma controladoria jurídica. E aí, claro, também um outro ponto é você começar a buscar algumas posições em controladorias já existentes. Tá? Então, por exemplo, eu tenho, surge uma vaga, né? Eu não vou me candidatar já para ser um controller, né? Eu ainda não tenho essa capacidade e eu tenho uma curva de aprendizagem. Então, para isso, você precisa fazer o quê? Você precisa entrar numa estrutura de uma controladoria, como um assistente de controladoria, para você aprender e entender como as coisas funcionam e aí sim você se tornar um controller, tá? Então, é uma carreira realmente, tá? É uma carreira. É Elisa Gehlen, tá? É Gehlen, tá? Esse é o meu sobrenome, Andiara, né? Tá? Então, assim, pessoal, esse é o ponto, né, para eu ser uma controller. Como é que eu começo? Primeiro, eu preciso entender o que é realmente uma controladoria. E para eu entender, eu vou ter que buscar cursos nessa área, tá? Preciso conhecer muito do que é, como se estrutura. Então, a gente tem livros a respeito, não muitos, acho que aqui hoje no Brasil, se eu não me engano, é o livro da Samantha, e tem mais um livro só sobre o assunto, mas que é importantíssimo e hoje é uma obra que é imprescindível que se tenha, né? E os cursos, realmente para você dar esse início e dar o start nessa carreira que hoje é tão promissora, né? Nós temos assim uma busca, uma demanda muito grande dos escritórios. Então, como eu estava falando, nas nossas consultorias, a gente percebe que muitas vezes eu tenho ali até um profissional que ele é bom, tem o perfil, mas ele precisa se capacitar, ele precisa ser treinado. E aí, durante a consultoria, ele faz os cursos da Samantha, ele vem para a mentoria também, para a gente poder trabalhar nele essas outras questões, tá? Que são importantes. Então, a gente precisa estar muito antenado com tudo isso e, claro, né, antenado no mercado, vendo, buscando informação, quando tem algum artigo que se fala sobre o assunto, sim, estar ali inteirado e conhecer de tecnologia, conhecer os sistemas, tá? Então, um controller jurídico, ele precisa conhecer os sistemas de gestão que existem hoje no mercado, né? Então, eles são muito parecidos, semelhantes, mas cada um tem uma funcionalidade. Então, entender um pouco disso também, de tecnologia, conseguir compreender como é que as coisas funcionam, as automações existentes hoje no mercado, participar, né, dos fóruns de discussão sobre o assunto. Então, assim, seguir pessoas no Instagram que falem sobre controladoria também é importante, eu sempre recomendo isso. E mais ainda, um outro ponto também que também você pode começar é buscar na OAB do seu local onde você mora, se tem alguma comissão de gestão e inovação e participar dessas comissões, participar da comissão da OAB, porque nessas comissões há muita discussão, temas, grupos de estudo
que fomentam estudos direcionados nessa parte de gestão e de inovação e que vão fazer toda a diferença, além de você fazer um networking super importante, né, para que você conheça realmente pessoas e se estimule para estudar, para trocar, para evoluir nos assuntos que estão ali em voga. Sempre você vai saber se algum ponto, algum projeto do CNJ nesse sentido, o que o CNJ está pensando em termos dos sistemas todos hoje dos nossos tribunais, quais são as novidades, quais são os projetos que eles estão em voga ali para conseguir melhorar ainda mais o processo eletrônico e quais são as necessidades que a partir dali os escritórios passam a ter, porque sem dúvida nenhuma, né, os nossos tribunais mudaram muito a forma de trabalhar, né, de colocar os processos, de fazer a gestão dos processos, e isso fez com que os escritórios tomassem determinadas ações diferentes. O escritório não tem mais como trabalhar como se trabalhava antigamente há 10, 15 anos. Né? Então ele precisou realmente mudar a forma de atuação. E aí com isso todos nós tivemos que fazer grandes mudanças. E aí surgiu mais ainda a necessidade do controller jurídico nesse ponto, para poder auxiliar o escritório nessas frentes que são tão importantes hoje, para poder o advogado atuar da forma como deve e trazer realmente resultados efetivos para os seus clientes. Tá? Então esse é um dos papéis importantíssimos aí do controller na organização. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição? E a gente pode conversar, fazer mais uma outra live, falar um pouco mais sobre esse assunto, aprofundar mais esse assunto. Né? Hoje, como eu disse, eu queria trocar um pouquinho com vocês essas primeiras impressões para a gente, né, falar e saber um pouco mais quais são as dúvidas que vocês têm, e a gente aprimora aí numa próxima live esse assunto, falar um pouco mais sobre esse papel do controller jurídico, né? Então saber realmente o que eu preciso entregar, qual é a demanda que os escritórios têm desse profissional, para que eu me capacite, para que eu seja realmente diferente no mercado e seja o escolhido, né? Como a gente falou, é uma carreira muito promissora, não temos muitas pessoas no mercado, há uma necessidade muito grande, tem escritórios, bons escritórios, excelentes escritórios no interior do país, com uma dificuldade gigantesca desse profissional. Então há aí muitas oportunidades no mercado jurídico, né, para essa posição, porque os escritórios vêm percebendo cada vez mais a importância desse profissional e da necessidade de ter realmente alguém com capacidade diferente, né? Como eu disse, ele é um profissional multidisciplinar. Tá? O direito, ele é apenas o conhecimento que você tem que ter, né? É básico, não preciso nem dizer. Eu tenho que ser um bom advogado, sim, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber como funciona, eu tenho que conhecer processo civil, eu tenho que ter até uma pós-graduação numa área, tá? Mas, principalmente, eu preciso ter as outras habilidades, que é o que me diferencia no mercado. Rodrigo perguntou aqui, é imprevisível que seja advogado? Acho que deve ser imprescindível, né, que seja advogado. Olha, a gente sempre recomenda que seja advogado. O ideal é que seja, que ele pelo menos tenha feito a faculdade de Direito, conhecer o direito, conhecer os temas, os cenários, os prazos, saber como funciona o sistema. Então, sim, ter o curso de Direito é imprescindível. Agora, se ele tirou a OAB, se ele prestou a OAB, ter a OAB propriamente dita pode ser um diferencial para determinados escritórios, como pode não ser. Para alguns escritórios, aquilo não faz muita diferença, porque ele não vai precisar usar a carteirinha, a OAB dele para poder, ele não vai fazer audiência, ele não vai assinar uma peça. Então, assim, ter a OAB não é, assim, imprescindível, tá? Mas sim, ter o curso de Direito é imprescindível, sim. É possível trabalhar de fora do escritório ou tem que estar sempre dentro? Não é possível trabalhar assim. Hoje a gente tem muitos escritórios contratando controllers jurídicos na forma remota, tá? Mas para você chegar nesse ponto, nesse nível de ser um controller mesmo remoto, você tem que já estar num nível
sênior já, no mínimo pleno, com muito conhecimento, muita bagagem. Mas sim, tem escritórios que têm contratado controllers remotos, até assistentes de controladoria remotos. Então, quando há necessidade, assim, quando o escritório a gente consegue fazer com que o escritório enxergue que aquilo é um diferencial, eles contratam sim. Ainda não é algo muito comum, mas tem caminhado muito bem nesse sentido. A gente tem quebrado aí algumas barreiras nesse sentido e mostrado que sim, é possível. É possível porque, desde que o escritório ele tenha fluxos e procedimentos bem organizados, né? Que seja realmente um escritório que já esteja organizado para isso poder acontecer. Tá? Um escritório que precisa se organizar, aí a gente já não recomenda. Aí a gente entende que primeiro, então, o controller precisa estar lá dentro e aí sim, depois a gente pode pensar em algo ou híbrido ou totalmente remoto. Tá, pessoal? É isso. Nossa, agradeço muito a participação de vocês, foi muito bom. Espero encontrá-los aí numa próxima oportunidade, a gente conversar mais sobre esse tema, como vocês colocaram ali, que é um tema que interessa. Então vamos falar mais sobre controladoria jurídica, sobre o papel do controller. Nós aqui da Radar ficamos à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Se vocês quiserem conversar comigo depois, é só buscar aqui pela Radar, né, para falar. A gente marca uma reunião de diagnóstico para entender um pouquinho do momento que vocês estão, para ver no que a gente pode contribuir, tá? Estou aqui à disposição de vocês. Obrigada, Natália, obrigada, Jéssica. Não quero falhar com ninguém aqui. Obrigada, Fernanda, obrigada, Rodrigo, pela participação, Daniel. Muito obrigada, Andiara também. Eu fico à disposição de vocês para conversar, para a gente identificar aí uma possibilidade de mentoria um pouco mais direcionada, de acordo com a realidade de vocês, com a necessidade também, tá? Tem os cursos aqui da Radar, os cursos da Samanta de controladoria, o livro da Samanta que eu recomendo demais, tem que ter, mesinha de cabeceira, tem que ter aquele livro ali, tá? E agradecer muito a participação. E uma boa semana, desejar uma ótima semana para todos vocês. Fiquem ligados aqui na Radar, que a gente sempre vai vir com conteúdos bem interessantes. E se quiserem sugerir também mais temas, estamos aqui à disposição. Só sugerir que a nossa equipe de marketing aqui passa para nós e a gente desenvolve aí para vocês uma live, um curso, enfim, o que vocês precisarem, né? A gente está aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada. Vou encerrar aqui. E fica aí um meu desejo de uma ótima semana e um ótimo ano de 2023 para todos nós. Um grande abraço, pessoal. Até mais.